Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez, já está quase um talk show, né? Eu e a Bianca, a gente já está, sei lá, a terceira vez junto, né, Bianca? É, Conversando, continuar as nossas conversas a respeito, da situação que nós estamos vivendo e olhando ela por diferentes perspectivas. Essa é uma aula aberta do curso de especialização em educação infantil, que eu e a professora Marita Redim coordenamos. Nós temos uma turma de São Leopoldo, que está em andamento, indo para a reta final, e começando uma turma nova em Porto Alegre, que começa hoje e tem o primeiro encontro amanhã. A Bianca é uma das nossas professoras, já há muito tempo do curso, né? A gente gosta muito do nosso grupo de professores e a Bianca é uma super parceirona nossa do curso. E então eu convido vocês a conhecer sobre o curso de especialização em educação infantil lá no site da Unicinos. E também a acompanhar as lives que estão acontecendo aqui no canal de Humanidades da Universidade, que está acontecendo algumas lives muito bacanas, assim, né, para discutir diferentes temas, aulas abertas, e aí a Gabi, que é a nossa monitora aqui, que está coordenando tudo, ela me pediu para dar um recadinho, que para mim é super engraçado dar, mas enfim, aquela coisinha, curta e joinha, ativa o sininho, aquela coisa toda que daí vocês ficam sabendo que vai ter mais lives, tá bom? Façam isso. Bom, eu não tenho a menor vocação para fazer esse tipo de coisa, mas eu fiz, Gabi, eu fiz. Então tá, então a proposta nossa. Antes da gente começar, eu quero dar um boa noite especial para as nossas alunas da especialização. A gente está fazendo aberta e imagino que mais gente de outros lugares estejam assistindo, mas eu quero dar uma boa noite especial para as nossas alunas da especialização, dizer que é uma alegria a gente poder retomar as atividades com as alunas que estavam em curso e começar um novo curso é, com um novo grupo. Eu tenho uma paixão por esse curso, eu fui aluno da terceira edição, agora a gente já está na 13ª, 14ª, eu já nem sei de tanta edição que a gente está, e, e eu acho que a gente tem feito uma contribuição formativa com esse curso aqui para a nossa região muito importante, né? Então, é uma alegria enorme a gente começar mais uma turma. Dito isso, eu hoje, eu e a professora Bianca, que eu vou chamar de Bianca, não vou ficar sendo formal com a Bianca, que é uma amiga querida, numa das nossas conversas, num dado momento, a Bianca disse: Nossa, Paulo, eu estou recebendo muitas questões de professores que sim estão falando das questões emocionais das crianças, mas também estão falando das suas questões emocionais, né? E talvez a gente não esteja falando tanto disso, e isso talvez seja necessário conversar. Quando a Bianca comenta isso comigo, eu disse: Bianca, então vamos fazer uma aula aberta, falando sobre esse tema, conversando a respeito disso e partilhando, trazendo assim esse cenário, o como que isso está se movimentando e as questões que muito a Bianca vai poder contribuir com a gente para poder problematizar e pensar a respeito. Então, nessas conversas é que nasceu essa possibilidade de fazer essa aula aberta. Então, Bianca, bem-vinda, obrigado pelo aceite, muito bom estar com você outra vez. E antes de eu passar a palavra para a Bianca, eu vou fazer algumas contextualizações que eu considero importantes, tá bem? Bom, nós começamos mais ou menos lá no dia 17, 18 de março, a um período de isolamento social, né? E aí vocês vão entender porque eu quero dar esse contexto, fazer essa retomada. Quando a gente começa, na educação infantil, que é o nosso foco, começa uma primeira problemática, que é, no ensino superior, a gente consegue mover rapidamente para o ensino remoto,
ensino médio, ensino fundamental vão indo, algumas instituições conseguiram solucionar melhor, outras nem tanto. Mas na educação infantil a gente chegou numa questão bastante complicada. Primeiro, porque não existe a possibilidade de oferta de educação infantil à distância, né? Não tem como a gente pensar isso. E aí começa uma primeira problemática para o nosso campo, né? Então a gente começa a fazer grandes discussões, inclusive eu e a Bianca, a nossa primeira live foi tratando a respeito disso, a gente começa a fazer essas discussões e pensar por diferentes pontos de vista como é que a gente pode encarar a respeito desse tema. Nesse interim começam a ser editados documentos a níveis municipais, estaduais e nacional a respeito de duas grandes temáticas, né? Que é a primeira a respeito das atividades não presenciais, né? O que vai ser considerado como, e a segunda é os malditos 800, 200 dias, 800 horas, que virão um fetiche, né? Bom, essa discussão a gente consegue avançar um pouco, consegue problematizar e um pouco dar uma certa diretriz nacional a respeito disso, e inclusive acolhido pelo Conselho Nacional de Educação, que foi focar primeiro construir o entendimento e reforçar, né, acho que isso foi um lado bom dessa discussão, ter aparecido, e aparecido no momento em que a gente dialoga remotamente e aberto, que é reforçar a noção do que é atividade na educação infantil, né? E essa noção começa a dar conta de dizer, bom, comer é uma atividade, descansar é uma atividade, brincar é uma atividade, enfim, tudo isso que nós estamos falando, que a gente já falou bastante, tem milhões de lives por aí, já com esse conteúdo, a gente já reforçou a noção de atividade. E conseguiu, inclusive, construir um certo entendimento com o Conselho de Educação, Nacional de Educação, que é o seguinte: ele flexibiliza e diz, tá bom, deixem de lado os 200 dias, para a educação infantil, essas tais 800 horas, quem sabe vocês consideram só o 60% mínimo de carga horária. Então, isso já também tira um pouco essa necessidade da gente focar tanto nessa ideia equivocada de ano letivo, né? Mas aqui começa uma questão. Os professores da educação infantil começam a ser expostos a situações muito complicadas, né? Em instituições privadas, sobretudo, os professores foram forçados a fazer coisas que não está no gibi, né? E não está no gibi porque começou junto com isso um aceno para um cenário trabalhista muito complicado, de demissões, de reduções de salário, de reduções de carga horária, de suspensões de contrato, e isso, por uma carga emocional de um profissional, já é mais um monte de coisa. Além do que, a gente sabe que a maior parte das professoras de educação infantil são mulheres, que têm outros papéis dentro de casa, como toda mulher, tem jornada tripla, quádrupla, sei lá quantas jornadas, e tinham que dar conta de fazer algum tipo de atividade, as privadas com umas propostas, algumas privadas com algumas propostas muito equivocadas, né, de cumprir cartilinha, programinhas e videoaulinhas, um monte de coisinha ruinzinha, é bem nessa ironia mesmo que eu estou chamando a atenção. E mesmo aquelas que estavam dentro de uma proposta mais adequada, pensando numa manutenção de vínculos, na preservação da identidade daquele grupo, em criar alguma forma de comunicação com as famílias, né? Estavam vivendo, tendo que viver tudo isso dentro de casa, com todo mundo, dando conta dos filhos e das aulas remotas dos filhos, e do perigo do meu Deus, e aí, para onde eu vou? Será que vou ter trabalho? Até quando? Né? Então, esse cenário começa a apresentar dessa forma. A gente começa a perder aquilo que parecia ser, é só até maio. Não, não é até maio. Nós já estamos em junho. Ainda não temos uma previsão clara de retorno. E isso começa a se acentuar em termos de preocupações, né? Para todo mundo, e aqui o nosso foco é falar desse profissional que
está sendo convocado desde o princípio a cuidar das relações, a cuidar dos vínculos, a cuidar das crianças. E aí a nossa pergunta é um pouco aqui para discutir hoje aí e como vai, quem vai cuidar desse sujeito, né? Como a gente vai cuidar de si para poder cuidar do outro. E aí agora, mais recentemente, nas discussões a respeito de retorno, acho que uma gata acordou. Nas discussões de retorno, a gente começa com uma outra grande preocupação, que é a própria preservação da vida dos professores, né? Porque a gente começa a fazer uma discussão de, bom, prestem atenção, será que esse é o momento? Será que não estão sendo precipitados a retornar ao trabalho com as crianças, né? Porque as crianças, sim, são vetores de transmissão e, sim, também são foco do desenvolvimento da doença, como já está se mostrando em muitos estudos, né? E, independente dessa situação, que já foi também, está sendo bastante discutida, tem a saúde do professor. Como é que esse professor vai ficar tranquilo para poder se relacionar com essa criança? Como é que ele vai poder acolher a criança num cenário em que talvez ele não esteja sendo acolhido, né? Quando a gente ouviu a França, por exemplo, tem um que começa, anuncia na quinta, e depois já vai na sequência começar com as crianças e professores juntos. Isso não foi bom, né? Porque os professores não tiveram tempo de se preparar. Então, que cenários é que a gente começa a perceber, né, com tudo isso e o lugar do professor? Eu tinha anotado alguns pontos para falar. Bom, mais ou menos eram esses. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo recuperar e chamar a atenção que nós precisamos dar conta de falar desse professor, de alguma forma, e pensar o que a gente vai poder fazer para construir esse cuidado mais alargado e que acolhe, inclusive, os professores, e os professores das crianças, os professores das crianças e as famílias, né? Então, um pouco dessa introdução para dizer aonde que nós estamos querendo conversar, a partir do que nós queremos conversar hoje. Então, acho que era isso, Bianca, que eu queria dar como introdução, e agora a gente vai conversando. Não estou te ouvindo. Boa noite. Né? Não? Agora tá ok? Boa noite, Paulo amado. Que bom estar aqui de novo contigo. A gente não vive mais, a gente só faz live, né? Quem diria que nosso 2020 ia ser fazendo lives. Mas que bom que a gente tem a oportunidade também de estar compartilhando com as pessoas e compondo reflexões nesse momento. Acho que também é uma função social que a pós-graduação em Educação Infantil da Unicinos está cumprindo e está respondendo a esse compromisso, né, de pensar a educação, os cuidados, os vínculos, as políticas públicas nesse âmbito geral. E quero te agradecer imensamente pelas lives que tu tens feito com o OBC, né, esse conjunto de lives. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir, precisa assistir todas, porque são todas interessantíssimas. Então, o Paulo tem, né, alavancou um projeto bárbaro de escutar pessoas que possam ajudar. Depois acho que seria importante você falar um pouquinho, Paulo, né, chamar pessoas importantes para pensar as políticas de retorno na educação infantil e a complexidade que isso envolve com aquilo que na primeira live, né, a Rita falava, da fidelidade com as crianças, então que isso possa ser preservado e garantido de todas as formas. Então, assim, muito obrigada pelo convite, né, acho que está fazendo 10 anos, 11, não sei mais, 12, sei lá, que eu dou aula no curso de Educação Infantil da Unicinos. Eu amo dar aula nesse curso, porque a gente vai construindo amigos, a gente vai construindo projetos, reflexões, e é um curso muito potente, o grupo de professores é demais, então, né, super feliz de poder fazer essa aula aberta. Um beijo para a Marita, especialmente, para o Redim, né, beijão para vocês. E bem-vindas, queridas alunas novas, que já estou louco para conhecer vocês,
Daqui a pouquinho a gente se encontra, né, em algumas aulas. Um beijo para as ex-alunas também e ex-alunos, mas daqui a pouquinho na turma a gente vai poder se conhecer. Algumas já fizeram contato ali pelas redes sociais, então a gente já está, né, trocando aí um pouco. Como o Paulo colocou, veio de uma conversa, entre tantas conversas, né, Paulo, que a gente teve, pontos importantes que nos preocupam dentro de uma pandemia apocalíptica mundial, pensar as crianças e o universo da educação infantil, que envolve famílias, professores, gestores pedagógicos que estão no limite do estresse, né? Tenho escutado muitos gestores pedagógicos, realidade de escolas públicas, que é uma, realidade de escolas particulares, que é outra, de interior, de capital. Então, tem, né, as questões indígenas, eu também estou envolvida nisso, porque trabalhei muito tempo com população indígena, então também estou envolvida com isso, enfim, né? E em todas essas nessas reflexões, algo se tornou uma demanda e vem me preocupando muito, que é a escuta docente, né? O adoecimento e o sofrimento docente frente à pandemia. Não só na educação infantil, mas em todos os níveis de ensino, inclusive no ensino superior. Eu também trabalho como psicóloga clínica, né? Então, tenho uma atividade intensa de consultório, isso aparece muito no consultório. E como eu tenho dito, né, nenhum professor escolheu a docência para dar aula para um computador, para dar aula para uma tela. E o que a gente vem percebendo? A validade. A gente fez aquela live lá no inicinho, né? Mal sabíamos nós que ia se estender por 3 meses, talvez 4, talvez 5, talvez 6, e a gente não tem garantias de quando vai ser esse retorno seguro. Percebo que a validade de algumas estratégias e da organização corporal e psíquica que as pessoas fizeram para sustentar esse processo da pandemia está caducando. Ela está terminando o prazo de validade. Então, a gente vai ter que se reinventar. É um momento importante de se reinventar agora, entendendo que 2020 não foi um acontecimento ali breve que a gente... Não, esse é o nosso 2020. Este é o nosso ano e sabe-se lá o que vai ser 2021. Então, esse tempo de aceitação e de luto, ele vai mobilizando a gente, tira um tanto da energia vital, a gente precisa repensar práticas, repensar convivências, entender o que né, foi interessante até agora das práticas tanto educativas quanto dentro das casas, e não tem como a gente falar agora dos processos pedagógicos. Eu tenho uma cachorra aqui, gente, ela ronca, tá? Às vezes, então vocês vão escutar uns barulhos estranhos. E ela só, se eu tirar ela daqui, ela vai fazer um escândalo. Então, ela vai ficar aqui e a gente lida com o ronco dela, vida real. Então, não tem como a gente falar dos processos pedagógicos e das estratégias que as escolas estão construindo para se manterem vivas, e eu digo vivas, tanto escolas públicas quanto escolas particulares, vivas como um lugar de pertencimento para famílias, para profissionais e, sobretudo, para as crianças. Então, é um compromisso nosso manter a escola como essa função social da escola viva num tempo de medo da morte excessivo que é a pandemia. Né? Então, a escola precisa estar viva. Só que a escola precisa estar viva dentro da gente, precisa estar no olho da gente, ela tem que estar viva. Ela tem que estar viva na criança que pega o telefone e diz, alô, da colinha? Né? E conversa lá com a prof. Ela precisa, vai abrindo, vamos conversando. Bianca, hoje eu vi uma cena que eu estou emocionada. Dessa mesma que eu já tinha visto que ela dizia, oi, é da colinha, é a Pofibel. Hoje ela pega o celular, uma outra criança pega o celular e a mãe tá filmando ela com o celular e ela tá olhando fotos da colinha. E ela vê a foto da prof e ela faz. Ela beija o celular, aí a mãe pergunta, está beijando a Prof. Bel? Ela olha assim, as crianças estão numa falta, isso é importante também para a gente entender a importância da vida da escola para a vida das crianças, né? Muito importante, e teve cenas lindas, né, da comida, pelo celular, para os avós, é uma coleção de lindezas, assim, mas a gente precisamos estar disponíveis e né, sensíveis a essas lindezas.
eu tenho visto os processos de documentação pedagógica tão incríveis nessa pandemia. Eu fiz uma live com a Caroline Coelho, que foi nossa ex-aluna da pós, sobre a escola pública, o que essa guria conta, do que eles estão fazendo na Restinga para manter os vínculos com a comunidade ativos, pensando em intersetorialidade e um compromisso da escola integral, e como ela vai documentando isso nas redes sociais. É isso, é a reinvenção dessa escola, aquela ampliada, aquela para além dos muros. A gente tanto falava, né? A escola não pode ficar encerrada em si mesma, ela não é uma ilha, né, isolada do resto da comunidade, a escola precisa se conversar com a comunidade. Bom, agora é a oportunidade, né? Como que essa escola conversa com a comunidade? Como que esse professor conversa com essa comunidade? Mas focando no professor, porque é tanto assunto que daqui a pouco a gente se perde, né? Focando no professor. Esse professor é gente, né? Essa professora é gente, é humana, e está vivendo todas as oscilações emocionais que a quarentena está desafiando a todos nós. Quem está estável é porque está num processo de negação surreal, né? Então, assim, de uma força, e uma hora vai estourar, porque ninguém sustenta tanta negação por tanto tempo. Então, todas as oportunidades de lazer, de convívio, o prazer de estar na escola, de não ficar excessivamente com a família, de se sentir né, ativo, contribuinte da sociedade, na sua profissão, tudo isso foi suprimido. Então, é um tanto de castração que a gente tem que lidar, que haja resiliência. Eu quero falar um pouco das estratégias de resiliência e de criatividade que estão sendo compartilhadas nessa pandemia, não como receitas, não é dica, não é nesse sentido, tá? De dica, é coach, porque eu não sou coach, não entendo nada disso, né? É para a gente poder pensar como que a gente pode se manter como professores interessantes, docentes interessantes, que a gente mantém no nosso corpo e na experiência do encontro conosco, seja lá de que maneira for proposto esse encontro, vivos, e que essa escola que está fechada lá, ela está viva na fala desse professor. Ele não deixou morrer isso dentro dele, né? Porque se isso morre dentro dele, além de morrer a escola, morre uma parte desse professor. E aí a gente tem processos de adoecimento e sofrimento muito grandes na quarentena. Os professores estão com saudade das crianças. Eu digo que eles estão com muita... Eu mais escuto isso, professor com saudade, e os do ensino médio também. Saudades dos adolescentes, da troca, da bagunça, da confusão, dos problemas. Estão com saudade do dia a dia, do cotidiano da escola. E que bom, né? Então, isso é um sinal de saúde. Esse professor, que ele se torna interessante, né, e que a criança tem vontade de saber o que o professor está fazendo, como é que ele está, ele também é um professor interessado, ele também é um professor que está interessado no que essa criança está construindo lá dentro da casa dela, investigando, o que ela está vivendo, né, quais são as histórias que estão podendo ser contadas dentro dessa casa, nesse ambiente de isolamento. E escutar as crianças não é só escutar as crianças, é escutar as suas famílias também, porque a criança, ela é mundo interno, mas ela é toda a provisão ambiental dela junto. Então, quando a gente escuta uma mãe, quando a gente escuta um pai, né, um avô, a gente também está escutando a criança. Né? Até porque é de uma porosidade psíquica muito grande. Quanto menor a criança, mais porosidade, né? Isso vai se individuando, se constituindo como um ser, eu sou, né? Como um ser que consegue fazer mais essa diferenciação entre mundo externo, mundo interno, o que eu sou e o que o outro é, com as experiências, os processos da vida. Então, a gente precisa escutar esse ambiente também. Então, eu convido os professores que estão nos escutando a entender qual o ambiente que está hoje aí. Você como docente, né? Como é que você pode dispor dos recursos que a prática docente te oferece, porque isso também faz parte do teu repertório, para sensibilizar, olhar, a partir de uma lógica de cuidado, que eu quero trazer um pouquinho para a gente pensar sobre isso, o cotidiano. Quando a gente propõe né, o título como ética do cuidado, é porque ele pressupõe um contraponto à ética da lei. Uma não é melhor que a outra, uma não está acima da outra. Nós, enquanto produção na psicanálise, na psicologia, na educação, estivemos muito voltados para a ideia de que ética, de que
construção de responsabilidade social se dava por uma ética da lei. O que é a ética da lei? Pode, não pode. A regra, né? O respeito à regra, uma regra que está colocada e que, se eu não cumprir, serei punido, sofrerei algum tipo de sanção, né? A ética do cuidado, que especialmente o Donald Winnicott, que é um autor que a gente trabalha muito no curso, é um dos grandes pensadores, e vou trazer outros livros aqui, daí vou indicando para o pessoal, como é uma aula aberta também. Esse livro é maravilhoso, tá? Do Loparic. Pensando a ética do cuidado em Winnicott, e Firenze e outros autores também vão trazer essa perspectiva. Autores da filosofia da diferença também. Mas, especialmente o Winnicott, ele vai nos colocar que a ideia de cuidado, de responsabilidade com o outro e de introjeção, de eu contribuo com o mundo, ela se dá muito anterior da construção da ética da lei. Ela se dá lá nos primeiros contatos e interações entre a mãe e o bebê. E, sobretudo, com a oportunidade dessa criança ocupar uma posição de concernimento. O que é uma posição de concernimento? É uma posição de que eu me preocupo com o estado emocional do outro e o outro acolhe o meu gesto espontâneo de preocupação. Quando a criança vem e faz um desenho para a gente e vem mostrar o desenho e a gente diz, muito obrigada, nossa, esse desenho me deixou muito feliz, e diz, olha, você contribuiu comigo, a gente está oportunizando que essa criança tenha um espaço, né, facilitador da sua integração psíquica e da construção de responsabilidade com o outro, com o mundo. E as crianças fazem isso de forma belíssima, basta a gente ter a sensibilidade de olhar e documentar. Então, a gente não precisa excessivamente... Vou ler um trechinho aqui que é maravilhoso, assim. Olha só. A gente não precisa... Eu vou ler porque tem um psicanalistês aqui, né? Mas a gente não precisa excessivamente colocar a criança em situações de introduzir lei externa, porque não é isso que vai construir a ideia de responsabilidade e de cuidado. Como dizendo para a criança, né? Numa lógica de manda obedece. Tu tem que consertar isso aqui que você fez, né? Tu não pode bater no coleguinha, ou não pode bater na mamãe. A criança por si mesma, tendo espaço para brincar, tendo espaço para investigar, tendo espaço para viver a experiência e também viver a oportunidade de reparar, de consertar espontaneamente os atos que ela faz, desde de algo que foi derrubado, né? Ou de um tapa que saiu na hora da disputa do brinquedo. Quando a gente oportuniza esse espaço para a criança observar a cena e ela mesma tomar as iniciativas para reparar aquilo que, no ímpeto de agressividade, que a gente às vezes olha só de uma maneira moralista, né? E a agressividade, ela tem todo um potencial interessantíssimo para a vida, que a gente precisa dispor dela e precisa expressar ela. A criança vai desenvolver a capacidade de se preocupar e de se importar com o ambiente. Eu quero dar uma luz nisso muito forte, porque na medida em que os adultos foram perdendo o controle na quarentena de muitas coisas, sobre os seus trabalhos, sobre né, o controle sobre o emprego, a própria pandemia, contágios, muitos acabaram incidindo com muita força o controle dos filhos, o controle dentro de casa, das companheiras, dos companheiros, né? E especialmente a gente fala para um público aqui que tem muitas mulheres, e muitas dessas mulheres são mães, então poder entender e se ocupar também desse lar, né, de um outro jeito, se experimentar nesse lar de um outro jeito a partir desse agenciamento da responsabilidade coletiva e do cuidado. Quando a gente opera muito com a ideia da ética da lei, a gente fica numa ansiedade de controlar excessiva, que acontece cenas como eu vi em professores do ensino médio, em lives de escuta docente. Mas, Bianca, como é que eu faço para os meus alunos ficarem com todas as câmeras aqui abertas,
porque eu já disse até que eles vão perder pontos se eles não abrirem a câmera. Eu disse, gente, será que a gente não tem que repensar a estratégia? Por que esse teu aluno que é adolescente, se os adultos desligam a câmera, né, não vai desligar? Se transgrediu as coisas mais deliciosas da adolescência. Mas a ideia do controle, ela está tão fora, tão presente, que mesmo quando a gente vai para o online, né, que é a oportunidade ali de uma aula remota, construir um outro tipo de relação, eu quero transpor aquela aula tradicional, controladora, lá do presencial, também para a ferramenta online. Ainda bem que caduca e que não dá certo, porque força as pessoas a se repensarem. Isso aconteceu na educação infantil também, com a angústia dos professores de, mas eu fui fazer uma chamada de vídeo com o meu aluno, ele não quis falar comigo. Ele, é claro, ele pode estar dizendo, eu estou triste que você está longe de mim, né? Eu queria estar falando com você por uma tela. Eu queria minha prof aqui, ao vivo, queria estar com você pertinho. E aí tem relatos de professores que se frustram excessivamente com as crianças, que não conseguem fazer, né, uma leitura desse gesto espontâneo da criança, o que ele está querendo comunicar com isso, o que aquela criança está colocando, ou daquela família que se afasta um pouco mais. Mas abrir mão do controle é poder se haver com as suas estratégias de cuidado, que tem muito a ver com a construção de intimidade. Intimidade consigo mesmo. Opa, sumiu o papo. Entra. Ops. Não, gente, eu quero ficar. Eu fui desabilitar o microfone, habilitar o microfone, que eu quero te perguntar uma coisa, e sem querer apertei na câmera. Você sabe que eu estava te ouvindo aqui, Bianca, e pensando se esse excesso de controle dos professores também não é por uma responsabilização assim, muito grande social, do tipo, faça dar certo, remoto, de jeito, os alunos têm que ser participativos, eles têm que gostar, eles têm que achar super legal, eles têm que, né, e aí, aqui eu não estou nem focando só na educação infantil, estou falando o professor, esse profissional que foi exposto a uma situação dessas, né, porque eu acho que historicamente existe uma coisa colocada no professor de ter controle, né? Tanto que tinha uma expressão, eu vi, me lembro quando eu comecei a trabalhar com educação infantil. Controle de turma? Não, era pior a expressão que eu ouvia, pelo menos lá onde eu morava, em Bento, era seu bom professor é quem tinha domínio de turma. E domínio, olha que forte isso. E domínio era aquele professor na educação infantil, era aquele que conseguia ir da sala até o refeitório com as crianças tudo em fila alinhadinha, silêncio. Esse era o que tinha domínio. Então, assim, para mim tem um ponto, tem esse lugar, assim, que já é colocado de controle, de domínio. Os professores, querendo ou não, eles estão vivendo um Big Brother. Eu me sinto num Big Brother, porque as pessoas comentam, agora você tem planta, né, Paulo? Agora, eu queria saber o que tinha nos teus livros. Eu achei você com cara de cansado. Eu vi que tu tem planta, quem sabe, Paulo, você pega agora, quando você tira a casca da banana, você bota na água para tirar quer dizer, virou uma exposição, tu perdeu o privado, o íntimo, associado a que os professores estão fazendo isso sobre os olhos de todo mundo, dos pais, da tia, da avó, do irmão, e tudo depositado nesse professor para que dê certo. Tem que dar certo, tem que dar certo. Se não dá certo, é você que não está fazendo a coisa certa. Não passa pela cabeça das pessoas que talvez tenha uma criança, e aqui eu nem estou falando de educação infantil, porque eu estou partindo do pressuposto que ninguém foi querer dar aulinha de educação infantil online, né? Mas do professor. Ninguém passa pela cabeça, por exemplo, que tem uma criança, um adolescente, um adulto, os meus alunos da universidade, que podem estar, por exemplo, preocupados com a sua vida, preocupados com a vida dos seus familiares. Uma aluna minha me mandou um áudio que eu achei tão forte assim, e foi bom, porque eu sou um professor que gosto de também organizar a vida dos outros e a minha junto, né? Então, eu já estava com a expectativa de que eles abrissem todo mundo a webcam, e que essa expectativa foi para as cucuias, assim, porque aí, em geral, sou eu comigo mesmo, só com a webcam, né? E eu tenho que suportar a ideia
de que talvez eles simplesmente entraram na sala de conferência e, ó, eu tenho Amo! que suportar Amo! isso. Paciência. Acaba Amo! com o meu fetiche de estar dando aula, acaba com o fetiche de estar dando aula, mas tô. Amo! Mas você sabe o que foi A interessante? Foi um áudio de identidade uma. do professor. Sabe quem foi ótimo, Bianca? Foi o áudio de uma aluna na primeira semana, e que eu tenho que agradecer ela, que foi já na primeira semana e já me localizou. Ela me mandou um áudio do professor, é assim, a minha casa é pequena, o lugar que mais bem funciona a internet é a cozinha, que é onde tem a TV, e a minha casa é uma zoeira. Eu não tenho como ligar o áudio, o microfone do meu nas aulas e nem a webcam. Parece bobo, mas não é. Muda tudo isso. E isso foi importante para mim, porque eu disse, Paulo, isso e mais Vocaliza. não, Paulo, isso e mais 6 anos de terapia, óbvio, né? Paulo, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Pare e pensa muito bem que o buraco é bem mais embaixo, diminui as suas expectativas e também se permite se encontrar nessa relação holográfica aqui, né? Eu e os alunos, eu e eles. E você sabe que, assim, agora já se passa 80 dias, né, praticamente, que a gente está nessa pandemia, e tem turma, assim, eu tenho 3 turmas da graduação e uma da especialização. Tem turmas, Bianca, que está super sintonizado, que a gente já consegue fazer uma dinâmica toda. Tem 2 turmas que está bem, assim. E tem uma turma que está mais lento, está mais devagar, a coisa não está indo muito. Às vezes eu pergunto para eles, estão entendendo? Aí fica um silêncio, de repente começa uma sequência no chat de sim, 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 e um, que dois, que abre o áudio, sim. É uma tristeza para mim, é. Claro. Mas eu também estou entendendo, e foi muito interessante porque eu fui corrigir os trabalhos do grau A deles agora recentemente, e me acalmou o coração, porque eu vi que eles estavam ali nessa relação. Por que que eu quis te trazer tudo isso? Porque eu acho que aqui eu estou mais me colocando como um professor que está ali nessa relação mesmo, que também foi sendo exposto e foi e pensando e tendo que se reorganizar, entendendo de onde vem a pressão da instituição, dos alunos, das famílias dos alunos, minha, dos meus colegas, de todo mundo, e como é que eu fui encontrando estratégias de me cuidar, de me entender nessa relação, que é uma relação diferente, não é uma relação como um encontro físico, onde a gente conversa, né? Onde a gente não fica tão dependente da visualidade, porque a gente ouve a respiração, a Uhum. gente sente a presença da pessoa, então o sistema de relação ele está num outro grau de relaxamento que é diferente de quando tu está numa webcam e tu fica super, ela tá ouvindo, não travou a internet, escutou bem o áudio, sabe? Fica é um outro jogo, né? Então eu acho que isso para mim é um ponto que a gente tem que considerar e tem que considerar, sabe, Bianca, considerar, falar dessa situação com esses professores, da vida desses professores agora, porque eu acho que a pressão no retorno, e aí, sobretudo para a educação infantil, vai ser muito pesada, muito pesada. Mas a gente vai ter que preparar esse retorno cuidando do presente, né? É, Eu tô, se por um lado eu me toco e né, me sensibilizo o sofrimento, tem uma outra parte de mim que solta foguete. Porque se não for para se essa quarentena não servir para as pessoas mudarem a chave, ou pelo menos refletirem de que a educação ela não se faz pelo controle, mas ela se faz pela conexão, e que as ferramentas que a gente tem dispostas, institucionalizadas nas escolas, são as ferramentas de vigiar e de punir, né? Duvido que algum professor tenha feito sua licenciatura, seja qual área for, sem ler Foucault. Mas a gente lê, mas na prática a gente usa ferramentas de punir e ferramentas de controle. Então a gente precisa ampliar, abandonar, virar essa chave e dizer, eu preciso aprender outras estratégias de vínculo, de comunicação. Se o meu objetivo na relação com o outro é que o outro faça aquilo que eu espero que ele faça, e aí a gente tem, né, uma relação de dominação, de controle por baixo desse pano,
são os resultados desse objetivo que eu vou ter. Né? Ou relações assimétricas, ou relações tóxicas, ou relações de muito estresse, né? De disputas de poder. Agora, se o meu objetivo na relação com o outro seja um companheiro, uma companheira, os filhos, os alunos, porque a gente está falando, né, as crianças, a gente está falando de relações de trabalho, relações humanas, é a qualidade do vínculo, é a qualidade da relação, é a dignidade da relação com o outro, do outro e a minha dignidade, para que realmente essa relação ela possa potencializar a vida, partindo da ideia bem de Spinoza, de ética, né? Essa ética dos encontros. Quais são os encontros que aumentam a minha capacidade de agir? Quais são os encontros em que eu experimento a alegria nos termos da filosofia, né? E quais são os encontros que diminuem a minha potência de agir? Os encontros tristes, que fazem com que eu me diminua, que eu preciso me afirmar diminuindo o outro, controlando o outro. Então, a quarentena e todas as estratégias de manutenção de vínculo das escolas, elas tiveram que sofrer, né, uma grande reviravolta. As escolas que viraram a chave, entenderam que a gente faz educação pela ética do cuidado com a sua equipe, do cuidado com as crianças, e muito mais, ampliando os ouvidos para a escuta desse professor que é interessante, que é interessado. Eu quero falar desse interessante um pouquinho. Estão conseguindo enfrentar e garantir, sustentar a existência, sustentar a passagem desse momento. As escolas que estão insistindo no modelo tradicional, de educação bancária, de educação baseada em controle, estão enlouquecendo suas equipes e afastando famílias e construindo processos dissociativos nas crianças, que eu me preocupo demais, porque são gravíssimos. As crianças, especialmente fundamental, anos iniciais, perdendo o desejo de aprender. Elas estão perdendo o desejo de aprender. Então, se tem uma chama para a gente manter acesa, é essa. Então, a gente precisa perguntar, né? A serviço do que eu estou fazendo algumas coisas? Esse professor interessante, quando ele vai abrindo mão do controle, porque toda essa ética excessivamente de rigidez, de punição, de controle, e eu falo ética no sentido de um jeito de pensar a vida, do modo de subjetivação, tá? Ela pressupõe uma estética da repetição. É a atividadezinha, que é igual para todo mundo, e aí eu vi atrocidades no primeiro ano do ensino fundamental, crianças em tempos da alfabetização completamente diferentes, o que é natural, do ensino fundamental 1. Opa, cadê o Paulo? Caiu o Paulo. Gabi, tá tudo certo? Voltou o Paulo. Tá. Tá bom. Então, eu vi atrocidades no ensino fundamental anos iniciais, né, especialmente no primeiro aninho, em que as crianças têm tempos de alfabetização completamente diferentes, crianças que estão pré-silábicas, crianças que já estão lendo, crianças que estão reconhecendo o alfabeto e com atividades homogeneizadas. E as crianças querendo, com desejo de mostrar para a prof e construir, né, mostrar que elas sabem e fazer junto, e aquela atividade não alcança, não responde ao tempo da aprendizagem, a criança se frustra excessivamente, cobrança dos pais, enlouquecimento no grupo do WhatsApp, o que teu filho está fazendo? Parece que o filho do outro sempre faz mais do que o filho da gente. E, bom, se perderam nesse processo. Então, a gente precisa reconectar e pensar os propósitos das nossas escolas, os princípios de educação integral que regem as nossas escolas e as nossas equipes. Então, se a gente investe numa estética de repetição, numa estética em que todos têm que ser iguais, que as atividades precisam ser todas iguais, nós vamos colher o fruto dessa escolha. Quando a gente fala desse professor interessante, e aí para resguardar a saúde mental dos docentes também, é pensar esse professor que vai ter um repositório, ele tem um repertório artístico, literário, um repertório musical, um repertório de leituras interessantes, e esse repertório agora, ele é estratégico para saúde mental. Por que ele é estratégico? Porque a gente não tem registro simbólico porque a gente está vivendo agora, é tudo muito novo, e a arte está sempre um passo à frente.
aquilo que a gente fala lá na infância da importância do brincar livre, do brincar espontâneo, da criança que tem tempo, espaço e materiais para investigar, para brincar de forma simbólica, e que a gente diz o brincar salva, é o que está salvando as crianças na pandemia, são as crianças que estão com a disponibilidade, né, estão sendo autorizadas no seu ambiente a brincar livremente. Só que esse brincar livre, o desdobramento dele na vida adulta é a experiência cultural. Quanto mais rico o brincar livre na infância, mais possibilidades de uma vida cultural interessante e rica na fase adulta. Me preocupa muito quando a gente vai falar de poesia na educação infantil, quando a gente vai falar de repertório musical e literário, e os professores só conhecem literatura infantil, que é maravilhoso, bárbaro, mas a gente precisa ler Gabriel Garcia Marques, a gente precisa ler Conceição Evaristo, a gente precisa ler autores adultos de literatura, a gente precisa conhecer poesia adulta, não é poesia só que fale de infância, não é só ler Rubem Alves, que eu amo de paixão, não tem nenhum problema com Rubem Alves, tá? Mas não dá para ser esse só o repertório. Eu preciso ler outros poetas interessantes, eu preciso ler outros poetas desse mundo adulto, desse compartilhamento de laço social, que faz um repositório simbólico para eu conseguir construir narrativa para o que está acontecendo. Quanto menos repositório simbólico, quanto menos cardápio artístico-cultural a gente tem, por isso que a arte, ela dignifica uma nação, ela constrói identidade, né, de povo, de cultura. Quando a gente tem isso, a gente consegue oferecer para as crianças também a partir desse lugar, né? Então, especialmente trabalhando com educação infantil, não dá para a gente ter só o repertório da educação infantil no sentido das crianças à nossa mão. A gente precisa se alimentar como adultos também. Por quê? Porque também tem um compartilhamento e uma transmissão geracional. Quem é que não gostava de... Pode falar. Isso que você está falando é uma coisa que eu gosto tanto, sabe? Tem bastante a ver com a minha aula, inclusive, de hoje. Tem um livro, gente, que eu já falei ele em várias lives, eu sei que foi o maior sucesso de venda, inclusive, depois disso. Eu vou virar blogueirinha. Se chama O Mundo Aberto, Cultura e Primeira Infância, da Maria Emília Lopes. Por sinal, tem uma live dela esses dias e perdi. Agora eu esqueci tanta coisa nessa vida. Mas ela fala uma coisa, Maria Emília Lopes, Bianca, que tem tudo a ver com isso que você estava falando. Ela vai falar sobre a intervenção cultural, né? O acesso ao brincar, à arte, à leitura, à palavra e à narrativa como fatos comunitários, e ela chama isso de intervenção cultural. E ela vai dizer que é nessa intervenção cultural que a gente constrói processos de singularizações, ou seja, processos que forçam criativamente os modos de relações com os outros, com as coisas e com o mundo. Que lindo. E aí, ela fala que é nesse processo nessas intervenções culturais que acontecem esses processos de singularizações, que a gente pode, então, pensar em novos agenciamentos. Agenciamentos para sensibilidade estética, agenciamentos para transformação da vida, agenciamentos para transformações sociais. Eu estou arrepiado, porque, assim, para mim é disso que tu está falando agora, assim, né? Quando a gente está falando de criar uma certa reserva emocional, criativa, para dar conta do mundo, para dar conta da gente mesmo, para dar conta de significar, é criar é criar novos agenciamentos, novas formas de ser e estar no mundo, né? E isso a gente faz mobilizado por essas intervenções culturais, por esse acesso ao brincar, pela arte, pela leitura, pela palavra, pela narrativa.
Exatamente, exatamente. E aí, é o que a gente fala de uma ética, de uma estética e de uma política da existência. E essas três coisas, essas três dimensões, elas estão assim, elas estão absolutamente misturadas, embrenhadas uma na outra. A gente não consegue, não pode, e é impossível separá-las, né? Então, esse professor também pode estar sendo desafiado a olhar para a intimidade da sua casa, a intimidade das suas relações, esteja ele sozinho em casa, com a sua família, né, do jeito singular em que está, e experimentando nas relações do cotidiano, dentro da casa, como é que eu posso operar que não seja pelo excessivo controle da casa limpa, da comida servida sempre na hora certa, né? E eu não estou fazendo, não é uma crítica a isso, eu estou dizendo que se isso estiver acima da relação com o outro e consigo mesmo, a gente vai ter problema. E é entender que as leituras, que apreciar uma música, que tentar descobrir autores novos, obras de artes novas, isso não tem nada a ver com produtivismo. Não é para fazer depois um saldo da quarentena e dizer o quanto se produziu, quanto que esses, porque começou a loucura das escolas, né? Quanto que a escola mandou de atividade, quanto que não mandou, quantas aulas síncronas está oferecendo, quanto que não ofereceu, quanto, em todos os níveis de ensino. E às vezes, infelizmente, acreditando que é dessa forma que a gente justifica o engajamento das famílias para manter a escola viva, no sentido também de mensalidades nas escolas particulares, né? Não é por aí que a gente constrói engajamento. As escolas que estão encontrando estratégias mais eficazes e interessantes para se manter vivas, nesse sentido, engajadas com as famílias, são aquelas que estão conseguindo sensibilizar a sua escuta, sensibilizar os pais para terem lugar de fala e lugar de pertencimento na escola, mesmo no isolamento social, contando diários de quarentena, narrativas coletivas, compartilhando o que eu estou construindo na minha casa, o que você está construindo na sua, o que as crianças estão pensando, o que as crianças estão investigando sobre esse momento, né? Os adolescentes também nas suas residências. Isso é interessante. Isso faz com que dignifique o processo de passagem por esse tempo social com tantas restrições. Então, não adianta a gente defender o brincar livre, não adianta a gente defender a criatividade no tempo, né, na infância, se nós, como adultos, não conseguimos construir agenciamentos de criatividade para o nosso cotidiano. Não que isso seja fácil, porque a gente está lutando contra uma lógica, né, de supressão, de opressão, na verdade, desculpa, de opressão da subjetividade, que é capitalista, que é a lógica produtivista de uma sociedade do cansaço, né, que coloca a gente sempre na ideia de que ou a gente não é bom o suficiente, né, então não adianta nada, eu nunca sou bom o suficiente, então ou não adianta eu fazer nada, porque o que eu fizer nunca vai ser tão bom quanto o do outro, ou eu fico correndo, ansioso, porque eu tenho que produzir mais, senão o outro vai me pegar, né? E isso são os movimentos de ansiedade e depressão, põe, de um lado para o outro. A gente tem que dizer, chega, tá bom do jeito que tá, a gente é bom do jeito que a gente nasceu, né? E é essa transformação cotidiana de si que vai nos possibilitando ser quem a gente é. E tem um texto lindo da Clarice Lispector que ela fala assim: se você fosse, né, se eu fosse eu mesma, o que eu faria? Acho que vale até vou procurar aqui para a gente ler. Se eu fosse eu mesma, aí pergunta, se você fosse você mesma, né? O que você faria hoje? Pergunta que desconcerta um pouco, porque a gente fica tanto respondendo demanda do externo, e quando daqui a pouco a gente coloca as crianças nessa ideia de que elas têm que ficar respondendo demanda da escola, por que, senhor, né? Respondendo demanda sem sentido, e isso vai nos afastando da gente mesmo. E evidentemente, adoecemos. Ô, Bianca, nossa, esqueci o que eu ia te falar. Porque coisa, né? Não, tu falou alguma coisa que... Ah, tu estava falando do faz, produz. Bianca, você não acha que esse excesso de produção, de preenchimento, é porque o encontro com o vazio é assustador? Claro.
Eu acho que o silêncio, ele é devastador. O silêncio, o vazio é assustador. No vazio a gente se encontra tanto. No vazio é a gente. E aí? O que fica, né? Tem uma frasezinha do Sócrates, né? Que é ótima. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. A gente tende a ocupar excessivamente a vida em ativismos totalmente sem sentido, porque é duro demais se haver com a tristeza, é duro demais se haver com o vazio, é duro demais se haver com a gente mesmo. Se o encontro com a gente mesmo não for um encontro que não é perfeito, não precisa ser perfeito, porque não existe vida perfeita, né? Mas não for um encontro de paixões, um encontro de desejo de vida, as crianças também vão sofrer as consequências desse nosso não encontro com a gente mesmo. Por que elas sofrem isso? Porque a gente, no comportamento, né, na relação, na interação com o outro, a gente vai criando estratégias de afastamento, a mesma produtividade que a gente sofre e ativismo, a gente reproduz com o outro. É difícil de se encontrar verdadeiramente, né? Tem aquela música linda do Arnaldo Antunes que diz: o teu olhar melhora o meu. Quando a gente se sente inteiro e capaz de produzir afetos com o outro, né? As tuas lentes melhoram o meu olhar. Quando a gente sente que a gente tem algo de bom para contribuir com o outro, que isso se faz a partir do nosso repertório e repositório simbólico, cultural, a gente também se afeta com o encontro que o outro produz, né? Muitos casais estão vivendo a situação de não ter assunto nessa quarentena. E muitos pais e filhos também percebendo que o cotidiano ocupava relações vazias. Vamos que está na hora da escola, tem que fazer o almoço, qual é o lanche, papapá. Então, o cotidiano ia ocupando as relações que estavam completamente esvaziadas de afeto e de troca interessante, assim, de o que a gente está fazendo de leitura de mundo, que é maravilhosa. Não tem nada mais triste do que um casal que não tem mais o que conversar. E se não tem mais o que conversar, é muito provavelmente porque ou as trocas culturais, elas estão empobrecidas ou não tem troca cultural. A gente fica só preocupado em fazer o cotidiano rodar. Ou na escola, fazer um plano de ensino anual rodar, descontextualizado da realidade, sem sentido do cotidiano e que faz as pessoas dissociarem o afeto. Estou vivendo uma pandemia, tem um monte de manifestações do mundo, nós estamos num caos político, mas eu tenho que esquecer tudo isso, porque eu tenho que organizar o meu corpo aqui para estar numa aula, e a gente está vendo aula em diversos níveis de ensino, né? Que não conversa com o que eu sinto, que não está interessado sobre o que eu penso sobre esse fato histórico, que não quer aquilo que eu tenho dentro de mim, só quer que eu responda àquele estímulo. Perde subjetivamente, se empobrece subjetivamente, tanto o estudante, a criança, quanto o professor. Se essa relação ela é sequencial e que continua acontecendo. Então, todo mundo vai adoecendo junto. E os consultórios vão lotando, né? É uma loucura. Tem algo que eu prometi, Paulo, mas pode falar. Eu prometi na outra live que ia falar, agora me lembrei, tem que trazer. Dos vínculos. Então fala. Não, pode falar. Na outra live, a gente... acho que foi a de sábado de manhã. Isso, a gente falou sobre vínculos e de vínculo seguro, qualidade dos vínculos. Eu acho bem importante, porque a gente fala, o vínculo, tem que garantir o vínculo, né? Vínculo. O que é vínculo, gente? Conceitualmente, o que a gente está falando quando a gente fala de vínculo, né? Isso é sério, porque vínculo parece que pode ser ali fazer qualquer coisa, né? Dar um oizinho não é assim que se sustenta, né? Vínculo seguro, ele está muito conectado com algumas características. Tem um autor bem legal da neurociências, que é o Daniel Siegel, e ele é um estudioso do cérebro e das interações
Ai, a minha cachorra aqui, pelo amor de Deus. Gente, tinha que mostrar como é que ela tá aqui de barriga para cima. Que vergonha. Eu ouvi o... Olha, eu vou mostrar ela pro povo. Vem cá, Lúcia. Aqui, ó, dormindo, ó. Deixa dormir. Deixa dormir. E ele, acho que faz um clareamento da noção de vínculo bem bonita. Está no livro, acho que O Cérebro do Adolescente. O que ele fala de vínculos seguros? A gente precisa, para construir vínculo seguro, 3 S's. Coisa americana, né? Que adora botar 4S, 5V, não sei o quê. Adora. Mas, amam, né? Como amam. Mas facilita. Por quê? Que ele fala assim, que a gente precisa de um vínculo em que a gente possa se sentir sentido. O outro precisa perceber o meu estado emocional. Eu preciso estar tão intimamente ligado com o outro que ele percebe, né? E as mães fazem isso de uma maneira belíssima, quando, né? Ou quem está desempenhando função materna, porque a gente não está falando da mãe biológica, a gente está falando de quem desempenha função materna e função paterna, fazem isso de maneira belíssima no início da vida. E depois a gente vai precisar da manutenção desse sentir sentido para sempre, que é, Paulo, tu chegou hoje aqui na Unicinos, não sei, tá diferente. Aconteceu alguma coisa com você? Por quê? Porque eu sou acostumada a ver o Paulo cotidianamente, eu me interesso em saber como é que ele está e percebo ele, sinto ele e devolvo e digo qual será a necessidade, né? As crianças precisam ser percebidas pelos seus professores, elas precisam ser percebidas pelos seus pais. E tem crianças que não são percebidas. Tem mulheres que não são percebidas nas relações. Tem homens que não são percebidos nas suas relações amorosas, por exemplo, né? E não tem nada mais triste estar num relacionamento e tu não se sentir percebido, aquilo que tu está demonstrando não importa para o outro, né? A gente também precisa se sentir a salvo. O que é isso? Eu não vou deixar uma criança de 5 anos pegar um elevador sozinha num prédio e procurar a mãe dela sozinha, como, né, o caso que a gente viu hoje da criança que morreu no Recife em função lá da patroa, que... Tu viu essa história, Paulo? Tu não viu? É uma história... Não, eu estou na terceira live, não saí de live hoje. Então, uma empregada doméstica estava na casa da patroa, que aí ela desceu para passear com o cachorro, a empregada doméstica, a patroa parece que estava fazendo a unha, não entendi direito, mandou a criança ir procurar a mãe, a criança estava chorando, e a criança desceu sozinha no elevador. Essa mulher que é a prefeita, ela mandou a criança sozinha no elevador, a criança se perdeu no prédio, caiu do prédio e veio a falecer. Então, assim, é muito grave. E aí a gente tem toda a discussão sobre racismo, sobre essa vida negra que não importa, né? E poder fazer essa discussão é fundamental. A gente tem hoje mais um caso, né, que expressa esse pensamento colonial que ainda permeia o Brasil. Então, essa criança, ela não estava num vínculo seguro, ela não estava a salva, porque ela foi colocada numa situação de risco. A gente, na adolescência, brinca, eu sei que se eu sair com o Paulo, né, e a gente é adolescente, vamos sair junto, eu sei que se der uma ruim, ele não vai me deixar na pior. Se eu me envolver lá com um cara meio esquisito, ele vai dizer, vem cá, amiga, né, vou te subir daqui. Se vai estar... né, meio passado no final da festa, eu disse, não, vem cá que eu vou dirigir para ti. Esse sentir, sabe, estou na presença do outro a salvo, isso precisa de manutenção a vida inteira. E eu preciso me sentir sossegado pelo outro. O que é isso? Não tem nada mais desestruturador para uma criança, e o Winnicott fala muito disso, mas pensa um bebê de 10 meses que está lá, né, furioso no berço, muito bravo, e esse bebê bravo no berço pode estar batendo com a cabeça no berço, né? Porque alguma situação que ocorreu, algum sentimento dessa criança, e os pais se desmontarem junto com ele. Não conseguirem sossegar, não conseguirem ser a calma enquanto o outro é tempestade. Né, um exemplo simples, eu sou adulta, chego no meu trabalho, fui assaltada, cheguei no trabalho, estou assustada, acabei de ser assaltada, gente, alguém me ajuda, e as pessoas que estão ali perto de mim, mais me estressarem, me angustiarem e ficarem ansiosas comigo, ao invés de me tranquilizar.
tem muitas pessoas que a gente acaba nem contando as coisas da vida, porque mais nos estressam quando a gente conta do que nos sossegam. Então, ser sossegado também é uma das qualidades do vínculo seguro. E por que eu trago isso? Porque a gente precisa ter presente o que é importante na garantia de vínculo de pertencimento com as crianças nesse tempo de pandemia, porque a gente não sabe até quando vai, e a escola precisa estar viva para elas. Viva para os professores e viva enquanto função social. Essa criança não precisa ser alimentada de uma relação, tanto em casa quanto no outro, e as famílias com as escolas, que não pode ser baseada na ansiedade, só no medo do futuro. Então, a gente tem que ter cuidado também quando a gente pensa o retorno, que vai ser muito sério, que envolve muitas questões, mas dizer, ok, a gente vai pensar isso desde que a gente continue cuidando do presente. E não transforme a ansiedade com o futuro uma forma de burocratizar e justificar ações, às vezes, de violência verbal ou de violência física dentro de casa, ou de práticas violentas entre escolas e famílias, né? Então, a gente também precisa ser a calma para o outro. Bianca, fiquei pensando, eu vou te dar um problema, tá bem? Como um professor pode se sentir sentido pelo outro, se sentir a salvo pelo outro, se sentir sossegado pelo outro, né? Porque eu fiz uma formação durante um tempo com a Mirta Chockler, que é uma argentina pikleriana, né? E ela falava uma coisa que me marcou muito, assim, ela falava, a gente só pode dar o que a gente tem, a gente não dá o que a gente não tem, né? Como é que eu, como é que a gente vai, como é que um professor vai se sentir protegido e sossegado, a salvo e sentido, sabe? Porque eu acho que É eu lindo acho isso, claro. é. Não, lindo isso, porque como que os gestores pedagógicos podem estar construindo essas relações de vínculo seguro com as suas equipes, né? Esse professor também precisa ser sossegado, ele não precisa estar sendo numa mesma lógica de produtividade e imprimindo a ansiedade das famílias para os professores, porque não é isso que vai garantir uma qualidade nas propostas, enfim, em tudo isso que a gente está tendo que reinventar na escola agora. Assim como esse professor também precisa ter segurança dos gestores, do município, do estado, de que ele vai estar a salvo no retorno e que ele também não vai estar sendo colocado numa situação de risco. E esse professor também precisa, para conseguir, que é lindo que tu está trazendo, né, da gente poder oferecer o que a gente tem, oferecer esse vínculo de sentir, de perceber o outro, se ele se sentir escutado pela sua equipe, pela equipe diretiva, pelo município, enfim, toda a organização do ensino que nós temos hoje. Então, é olhar verdadeiramente, entender que por trás do docente, junto com o docente, na frente, do lado, tem um ser humano ali, né? E como começou no briefing inicial, esses professores que estão dentro das suas casas, vivendo também suas dificuldades, os seus desafios. Bianca, acho que para a gente ir para o bloco final, eu tenho uma pergunta, assim, que é uma questão que eu venho pensando muito. Assim, próximo ou longe, a gente vai ter que conviver com lutos, né? De algum familiar, do familiar de alguma criança, de amigos, né? Quer dizer, de um colega. E eu me lembro quando eu estava namorando, que faleceu a sobrinha do meu ex-namorado, e eu te liguei e disse, Bianca, ela perdeu, faleceu a sobrinha, não, faleceu a mãe da sobrinha do meu ex-namorado, e aí eu falei, Bianca, e aí, o que que dá para fazer, assim, como a gente acolhe nesse momento? E você fez uma intervenção tão boa, assim, você fez um encaminhamento que foi tão importante
para ela naquele momento. E aí agora a gente estava falando sobre esse sentir sentido, se sentir a salvo, sossegado. E não que eu estou querendo dar uma demanda para o professor dar conta do luto, né? Porque não é simples. Mas eu acho que é um ponto que a gente em algum momento vai ter que falar, até porque é um tema tão tabu, a gente se nega a falar, a gente não fala morte, a gente não fala que morreu, faleceu, passou para outra vida. Tem uma dificuldade de falar disso, assim, eu sigo uma página que se chama Infinito, que é uma página que se discute só sobre o tema da morte. E eles vão falar uma coisa que eu acho super interessante, que é quanto menos a gente se sentir à vontade de falar disso, mais chance da gente ter marcas super duras quando a gente perde alguém, porque a gente não conseguiu olhar para aquilo em nenhum momento. Eu não sei se é porque eu sou sensível com isso, porque ontem fez 6 anos que a minha mãe morreu, e é sempre um período que eu fico muito sensibilizado, mas eu acho que esse é um tema que a gente vai ter que começar a conversar também. Urgente. Por que a gente precisa falar urgente sobre isso? Não sei se está consciente para todo mundo o medo que as crianças estão vivendo de talvez infectarem e fazerem mal a quem elas amam. Essa fantasia de que eu posso machucar, de que eu posso infectar ao ponto de vir a falecer os meus avós, os meus pais, as pessoas na rua, é de enlouquecer, né? Qualquer adulto de enlouquecer, as crianças também. Então, é muito angustiante o medo de que poder é esse que eu tenho de infectar? E as crianças precisam brincar disso, né? E elas brincam. Eu passei uma sessão inteira esses tempos com um pitoco lá, de 5 anos, ele me jogando um fluff, jogava o fluff e voltava, jogava o fluff, era o pega o corona, solta o corona, joga o corona, volta o corona, né? Mas as crianças, elas fazem perguntas filosóficas interessantíssimas, né? 4 ou 5 anos é maravilhoso de escutar as perguntas filosóficas que as crianças fazem sobre a vida, sobre a morte, sobre o nascimento. Então, elas estão se perguntando sobre isso. E agora isso não está mais só resguardado dentro de um mundo interno da criança e ela se olhando para isso, né, com cuidado. É o excesso de real, como a gente chama. O trauma é o excesso de realidade. É quando o real nos invade. E o real invadiu as crianças, né? Invadiu a todos nós. As crianças estão escutando todos os dias o número de mortos nos noticiários, elas escutam os pais preocupados com isso, e por mais que os pais protejam, elas leem o humor dos adultos, elas são a estação climática da casa, elas leem, elas estão conhecendo o humor dos adultos que elas não conheciam antes. Então a gente precisa ser honesto com as crianças, entender que as crianças pensam e que a gente tem que respeitar a dignidade das crianças e a capacidade de pensar das crianças e, sobretudo, de escutá-las também. Criança não lida bem com o limbo, com aquilo de vou falar baixinho aqui para você não ver, né? E tá na frente da criança, com excesso de segredinho. A criança, quando é respeitada uma linguagem, né, que converse com uma possibilidade dela entender o que está acontecendo, que tenha acolhimento, que tenha holding, ela lida melhor com a verdade. Ela lida melhor quando a gente consegue explicar e escutar o que a criança pensa sobre aquilo. Quando a gente acha que vai falar com a criança sobre um assunto que para nós é dolorido, é tabu, pode ter certeza que ela já leu e que ela já está sabendo sobre aquilo e ela já está super esperta sobre aquilo. Então, sempre quando a gente vai mexer em temas que são difíceis para os pais falarem, às vezes, essa semana surgiu no consultório também, pais que perderam o emprego. Como que eu falo para essa criança que a gente está num outro momento, né, familiar agora, porque os pais estão angustiados, vão ficar mais em casa, e a gente precisa encontrar maneiras, e cada família ela é potente para isso, porque também não tem a receita, não tem o jeito certo de falar, senão a gente tira a espontaneidade da relação, e a gente começa a colocar as pessoas no ideal de perfeição, de se relacionar, que não existe. As pessoas precisam ser elas mesmas, espontâneas, mas entendendo que
a base de uma comunicação assertiva é a capacidade de escuta. E capacidade de escuta não é ficar consolando excessivamente, não é ficar se explicando excessivamente, não é encontrando justificativas, né? Ou atacando ou retalhando. É validação, especialmente de sentimento. E dizer, realmente, né? Por exemplo, falar das perdas da quarentena está muito difícil mesmo. Não tem nada mais irritante para uma criança do que ela dizer, eu estou com saudade da escola, e os pais já começarem, não, mas não te preocupa, porque já vai voltar, porque isso, porque aquilo. Uma ideia meio poliana da vida. Não é por aí. É poder dizer, me conta mais sobre isso, me fala mais sobre isso, eu também estou triste que perdi algumas coisas. E a gente encontrar esse jeito empático, né, com o outro. Você sabe, a gente vai conversar, é só para dizer que vocês podem, quem tem perguntas, coloquem aí que a Gabi vai dar uma monitorada, a gente vai abrir um bloco e tentar responder algumas. Mas você sabe que isso é uma coisa, para mim, muito importante, que eu acho da gente reconhecer na relação com as crianças, né, Bianca? Que é a criança estar participando dessa realidade. Então, nós temos que também acolher a situação de falar, você está com saudade da escola? Eu imagino que você esteja com saudade da escola, eu também estou com saudade dos meus amigos, do meu trabalho. Quer dizer, isso é tão horrível quando tu diz assim, eu estou com saudade de uma pessoa, e aí pula a pessoa e não ouve o que a pessoa te disse e já conta outra coisa, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Bianca, vamos abrir para o último bloco, que é responder algumas questões? Sim. Aqui a Sandra Guimarães Lopes botou muito difícil acolher as pessoas que não se preocupam em investir em si, no seu repertório, no bom senso das atitudes, enfim, o que fazer? Muita tolerância e o que mais podemos fazer? Não sou no seu repertório. Pessoal, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer, ao invés de tentar ficar convencendo os outros, tá? Isso é fundamental. Você sabe que isso vai casar com uma que você fala bastante de ética, né, Bianca? No prefácio desse livro, uma psicanalista, não sei se você conhece ela, Patrícia Berrar Leite. Ela é ótima. Eu descobri que ela é gaúcha, a gente fez uma conversa borrera, eu sempre digo errado, borrera. E ela, eu amei esse prefácio dela, me mandou uns textos maravilhosos, mas ela fala que ser ético implica uma disposição cotidiana, estar atento e ser hospitaleiro ao diverso, lugar de equilíbrio difícil, onde quem acolhe e quem é acolhida passam a ser quase indefinidos. Isso, não é? É o máximo, claro. Isso. Assim. Não é como é que eu vou reclamar a tolerância do outro, é eu acolher, inclusive, a intolerância do outro e ser tolerante. Eu me lembro do texto da Elisa Lucinda, quando ela fala, só de sacanagem, mais honesto ainda eu vou ficar. Se o cenário está do jeito que está, só de sacanagem eu vou ser mais honesto. Se as pessoas não estão cuidando, só de sacanagem eu cuido, sabe? Eu acho que é isso, assim, me lembrou dessa noção de ser ético. Porque a gente fala da fidelidade com as crianças, a gente precisa ter uma fidelidade com aquilo que a gente acredita como uma ética e uma potência da existência. Quando eu falo que não é para ficar tentando convencer os outros, por quê? Porque mudança não acontece por pressão. Mudança acontece por contágio, por inspiração, por eu ver pessoas com as quais nas quais eu me inspiro, e eu acho interessante, quando a gente lê uma Djamila Ribeiro, quando a gente vê o que essa mulher maravilhosa faz, eu me inspiro naquela pessoa, é por contágio, não é por incidência de pressão, de controle, de cobrança, não é por aí. E aí, que eu acho lindo esse trecho, e recupera a ideia que Deleuze, que Guattari, que Foucault vão trabalhar de ética, né? A moral é um conjunto de regras a serem seguidas. A ética é uma pergunta. Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou dizendo, que modo de subjetivação implica? Que estética de existência está colocada? Encoraja ou desencoraja, né?
são encontros que fazem a vida valer a pena de ser vivida, eles potencializam a gente, a nossa capacidade de viver, de amar a vida, né, na sua heterogeneidade, né, nas suas incoerências, ou são encontros que alvitam a nossa existência, que são encontros que diminuem a potência, né, que são ultrajantes no cotidiano. Tinha uma pergunta, como lidar com as diferentes posturas dos professores com relação à importância do contato com as famílias? Como lidar? Gente, se a gente fala de cuidado com os professores, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente propõe a formação dos nossos professores. Equipes docentes que estão aqui, tá? E de gestores. Se vocês ainda não fizeram espaço de escuta para saber com interesse e verdade como está o seu professor lá na casa dele, o que ele está vivendo, e cada um poder compartilhar as dores e as delícias da quarentena, esquece formação conceitual, preparação de retorno, o que for. Primeiro tem que vincular, para depois a gente conseguir estratégias conjuntas, né? E a gente constrói democraticamente. A gente constrói proposta pedagógica, aí, Keila, cadê você? Né? A gente faz que ela é brilhante nesse processo, absolutamente brilhante, né, de engajar e motivar o protagonismo da equipe, porque precisa ser uma construção coletiva, e não daquilo que o gestor, que o coordenador pedagógico acha que é o importante. Senão não vai fazer sentido, gente. Né? Existe um conceito bem importante para isso, que é o isomorfismo pedagógico. O que é isomorfo, né? É um copiar. O mesmo que eu estou reivindicando para a pedagogia da criança, eu tenho que pensar na pedagogia do adulto. Ou seja, aquela pedagogia que eu quero desenvolver no cotidiano pedagógico, eu também tenho que me valer daqueles princípios para desenvolver na pedagogia da formação. Isso é isomorfismo pedagógico. Então, se nós queremos pensar como nós vamos acolher as famílias, acolher as crianças, nós vamos ter que pensar como nós vamos acolher os professores, como nós vamos acolher essa equipe, como que a gente vai criar um sistema entre equipe, porque também os gestores têm que ser acolhidos, então como é que a gente vai criar um sistema de acolhimento, onde a gente tem espaço para falar das angústias, e aí poder pensar em estratégias juntos, partilhadas, colaborativas para acolher as crianças. E o acolhimento, falou acolhimento, mas nem era acolhimento que eu ia falar. O cuidado de si, que está lá no título da nossa conversa hoje, dentro dele está a gente poder ser artista de si mesmo, entende? A gente ter Lúcio, a gente ter uma estética de vida e entender que a vida precisa ser uma obra de arte constante. A vida não é uma correria para ver quem chega primeiro, a vida não é escadinha. Quando a gente fala de desenvolvimento socioemocional, a ideia da escada ela é péssima, porque ela não corresponde ao que significa desenvolvimento socioemocional. Aí o Rubem Alves nos ajuda a pensar, né, e amo e brigo com ele, mas tudo bem, mas agora essa imagem ele vai nos ajudar, que ele fala da subjetividade como um jardim, e é isso mesmo, a imagem precisa ser de um jardim, que precisa ser cultivado. A nossa saúde mental, ela é como esse jardim que, se a gente esquece dele, se a gente não cultiva ele com literatura, com interações interessantes, com amizades que valem a pena de ser vivida, com correspondências políticas, éticas, teóricas com as pessoas que a gente se relaciona, cuidando da nossa sexualidade, do nosso corpo, e fica só preocupado em tirar, né, as pestes que estão chegando, cuidar do sol que está vindo, só das intempéries ali, ou, né, nesse produtivismo excessivo, esse jardim ele vai morrendo, ele vai sendo esquecido. Então a gente precisa o que vale a pena,
né, no cotidiano, a gente investir, a gente cultivar, porque é muito nessa ideia de ser artista de si mesmo. E a educação precisa se voltar para isso também, né? Uma educação como uma obra de arte da sala de aula. A Maíra Redim, filha da Marita e do Redim, tem uma discussão belíssima sobre isso, né? Desse fazer docente como obra de arte, da sala de aula como obra de arte, da gente, né, da vida, que precisa ser esse encantamento, mesmo com as dificuldades, porque a gente vai falar de obras de artes muito, muito duras, né? Pega uma Guernica, tá falando da guerra, mas ela emociona porque ela tem verdade e ela é autêntica, né? Quando a Clarice Lispector nos provoca, se a gente fosse a gente mesmo, é entender que a escola se propõe a burocratizar, a robotizar os professores e as crianças nesse tempo de pandemia, está fazendo um desserviço para a saúde mental coletiva de todos nós, de uma população, porque vai construir memórias que vão ser de um empobrecimento cultural absurdo depois para a gente contar, né? Eu estava aqui pensando, gente, sabe que a gente podia fazer um manifesto hoje dessa quinta até a próxima semana? Que tem um feriado, quinta-feira é feriado do quê? Corpus Aí, Paulo, Christi? vai poder trabalhar no feriado. Pô, a gente não tem namorado, né, Paulo? Então a gente vai trabalhar no dia 12. A gente pode trabalhar, a gente vai ter que trabalhar dia 12, inclusive. Não, você sabe, né? você sabe o que eu estava pensando? A gente podia fazer um manifesto de cuidado pessoal. Todo dia. Olha que bonitinho, Bianca, a minha ideia. Todo dia a gente vai encontrar algum momento para fazer uma coisa só pra gente, boa, de autocuidado, que seja dessa ordem da intervenção cultural. Ouvir uma história, ler uma história, uma parte de uma história, né? Ouvir uma música que vocês gostam muito, dançar em casa, e fazer só para si, não para compartilhar. Que Fazer para delícia! si. Até o dia 12, até o dia dos namorados. Eu gostei da expressão do Lulu Santos. Ele falou, é dia dos amorados. Ah! Então, a gente, para poder dar amor para alguém, que eu e a Bianca, a gente tá cheio de amor para dar. Para a gente dar amor para alguém, a gente tem que se amar, né? Tem uma música, gente, falando em intervenção cultural, que é muito bonita, que é de uma moça que eu conheci muito por acaso naquelas coisas, num devanear pelo Spotify. Ela, naquela opção Descobertas da Semana, Descobertas da Semana, que é o Spotify, um algoritmo que viu mais ou menos, detectou teu estilo, ele te dá alguma sugestão. E aí eu descobri essa moça. A gente não pode pôr no YouTube a música, senão cai a live. Mas procurem aí, Gabi, coloca isso aí, coloca esse nome que eu vou digitar aqui, por favor, é Bem-vindo, o nome da música. O nome da artista é Luísa, com Z, Caspari, Caspary. Vou pôr aqui no nosso chat. Luísa Caspari. E Jair Oliveira, a música é Bem-vindo. Ouçam Olha essa música. bem na hora da diversão. Que A Keila escreveu aqui, ó. Cheguei bem na hora da diversão. Falávamos com você, Keila, há pouco tempo. Isso é para ti também, dona Keila Vasconcelos. Escutem essa música e pensem nesse manifesto de autocuidado, tá bom? Não precisa me mandar notícias sobre isso, gente. É uma coisa de ordem privada. Cada um vai fazer um cuidado de si até o dia dos namorados, tá bem? E aí, Paulo, entra numa coisa bem linda que a gente pensar dessa transmissão geracional, né? Que adultos somos para as crianças que convivem conosco? Se ser adulto é só reclamar dos boletos para pagar, se queixar do casamento,
reclamar do trabalho, que vontade vou ter de crescer? As crianças precisam ver esse adulto que gosta de coisas de adulto, que gosta de namorar, que gosta de dançar, que vai ter prazer em fazer, né, as suas cozinhas, seu esporte, sei lá o que vai ter prazer, cada um tem prazer, né, naquilo que encontra, mas ver que esse adulto ama outras coisas além da própria criança, porque senão essa criança se torna um totem narcísico e para ela é uma bigorna, porque ela se torna responsável pela felicidade dos pais. Também me preocupa aquele docente que não encontra sentido mais algum na sua vida se não está na sala de aula. É muito complicado trabalhar com pessoas em que a vida profissional é a vida pessoal. Porque todas as discussões de trabalho, os problemas que acontecem no trabalho, são levados para a ordem pessoal. As pessoas precisam ter vidas interessantes, ricas de afetos, de interesses, para fora dos seus espaços profissionais também. A gente pode amar o trabalho, a gente pode amar as crianças, a gente pode amar os filhos, mas a gente precisa amar outras coisas do mundo adulto, né, para sustentar, porque quando um pilar quebra, tem outros que sustentam, né? Quando quebra um relacionamento, quando quebra uma relação de trabalho, a saúde, eu tenho outras coisas que me ajudam a manter, né, a sustentar essa minha existência. E as crianças, eu me lembro, né? Tem coisas lindas da infância. A gente entrar na oficina de um avô e ver aquele monte de ferramentas que a gente não pode pegar, mas o que será que é isso? Que interessante. Ver os adultos que dançavam na sala e curtiam. A minha família é super bitomaníaca, né? Então, eu aprendi a gostar de Beatles e amar Beatles com a minha mãe dançando, meu pai dançando e escutando aquele rádio. Então, os pais poderem sair para, né, para se curtirem, enfim, sem a presença dos filhos, não achar isso entediante. E aí a gente poderia dar inúmeros, né, exemplos para a gente poder pensar, porque isso também deixa as crianças livres para gostarem de outras coisas que não sejam só o repertório dos pais, né? Acho que a gente pode começar a ir para a reta final, né? 1h30 já. A gente já falou bastante. Eu já estou enjoado de me enxergar nessa webcam. Você também, né, Bianca? Já não se aguenta mais se enxergar nessa webcam. Eu mandei, enquanto a gente ia falando, você falou uma coisa tão bonita da casa, Bianca, sabe? E a gente está tanto em casa. Eu estou numa relação muito fofa com a minha casa. Tem plantas, agora tem uma gata. Eu estou amando ficar em casa. A pessoa que ficou só 4 final de semana o ano passado em casa e queria tanto ficar em casa, toma, agora está em casa. Mas você sabe que aí eu tenho amigas, né? Tipo você, eu tenho amigas super fodas, assim, super boas. Eu estou no canal da universidade, eu não posso falar isso, mas e eu tenho uma amiga que é incrível, linda, tem um trabalho maravilhoso, que é a Stella Barbieri. E a Estelinha, que é uma artista incrível, maravilhosa, ela está fazendo um trabalho muito legal de formação sobre a casa, para nos aprender a habitar a casa. Ela me mandou um vídeo que ela e a filha dela estão fazendo, que é o diário musical. E eu queria terminar com ele. Então eu fui falando, a gente estava falando, aí eu fui disse, Estelinha, posso usar? Posso passar e compartilhar com. Porque é lindo demais. É isso. E é o meu contributo para o nosso manifesto de cuidado pessoal. E daí eu passei para a Gabi, a nossa monitora, que eu já também quero agradecer, que vai nos ajudar, ela vai tentar compartilhar. Antes de compartilhar, Gabi, eu quero que a Bianca dê as suas palavras finais, depois eu dou minhas palavras finais e dou uma dica sobre uma próxima live que vai ter aqui no canal, porque eu estou de garoto propaganda do canal hoje, e aí a gente termina, não comigo, não com a Bianca, mas com um presente. Arrasou! Contigo. Maravilhoso! Ai, eu quero só, né, deixar afeto e boas energias para quem está aqui compartilhando essa noite com a gente, de novo em frente a uma tela, né, de novo organizando. Tomara que as pessoas estejam nos escutando, tomando um vinho em casa, né, podendo tirar do sofá, curtindo outras coisas, assim, desfrutando, né? A gente precisa desfrutar da vida, gente.
sabe, sei lá o que vai acontecer amanhã, a gente está no meio da pandemia, né? Que a gente saiba desfrutar do cotidiano e compartilhar o prazer de desfrutar da vida com as crianças, do jeito que a gente puder, da relação que a gente puder agora, mas não dá para só sobreviver a essa quarentena, né? A gente precisa construir memórias que a gente vai ter prazer de contar sobre elas. E eu sei a dificuldade de cada um, eu sei que as pessoas estão passando por situações muito duras, né? Escuto isso todo dia, não é negligenciar o sofrimento, mas a vida é de complexidade. E né, se alimentar desses repertórios para a gente lidar com essa complexidade é fundamental. Obrigada, querido amigo. Um beijo para os professores da pós também, que estão aqui conosco. Um beijo especial de novo para a Marita, né? Obrigada, a gente está junto, está conectado nesse momento. Então, que as pessoas fiquem bem em casa e com saúde. A gente se encontrou tanto, né, Bianca? Mais por aqui holograficamente do que na vida real. Quando terminar essa quarentena, seu Paulo... Deixe estar. Deixe estar. Você falou uma coisa que me lembrou de um trecho desse livro, porque eu estou em caso de amor com esse livro, né? Que a Patrícia, no prefácio, diz assim: a intervenção sobre o presente para produzir singularidades requer, ao menos, a intencionalidade de nos tornarmos contemporâneos, ou seja, sermos capazes de ver as luzes e a sombra do nosso tempo. É isso, né? É o que nós temos para esse momento. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui com a gente, mandar de novo um beijo bem especial para as nossas alunas que estão começando o curso com a gente, as alunas que acordou uma gata aqui, as alunas do curso que está em andamento, as ex-alunas, porque eu vi também a Vânia de outras edições. A gente tem os alunos da graduação, aqui os meus alunos também, eu convidei os meus alunos da graduação. Então, para todos os nossos alunos, e quem quer ser nosso aluno, vem ser nosso aluno lá na Unicinos, na especialização e na graduação. Então, um abraço muito especial para vocês. Para todos os professores do curso, dizer que é uma delícia ter parceiros para trabalhar como vocês. Um beijão especial para a Maritinha e para o professor Redim, que criaram esse curso e construíram uma ideia de um curso com outras narrativas para a gente produzir e pensar educação infantil, e que eu sou super grato porque fazem parte da minha formação, e hoje eu tenho o prazer de trabalhar, alguns anos tenho o prazer de trabalhar com eles, especialmente com a Maritinha, mais perto, então um beijo especial para ela. E a Gabi pediu para eu avisar que é importante que amanhã, dia 5 de junho, às 3 horas, tem uma gata aqui pedindo: oi, Paulo, acordei. Mostra ela. Vou mostrar, gente. As crianças fazem. Olha aqui. Olha. Ai, ela é muito pequititinha, a boconinha. Ela tem 2 meses. Tem 2 meses. Amanhã, às 3 horas, o professor Rodrigo vai falar sobre por que falar em educação para sustentabilidade em tempos de pandemia. É ele e mais 4 convidadas: a Sandra, a Dayana, a Sabrina e a Vitória. Então, aqui no canal também vocês estão todos convidados. Lembrem do nosso manifesto até o Dia dos Namorados, e como presente eu deixo esse belo vídeo sobre a casa da Estelinha Barbieri. Gabi, a gente não está ouvindo. Você vai ter que entrar junto com a gente para a gente ouvir o vídeo. E vai ter que habilitar o teu microfone.
Isso, agora acho que vai dar certo. Eu e a Bianca desabilitamos o nosso. Gabi, não tá tocando o som. Você tá ouvindo o som dele? Você? Gabi? Aqui tá dando certo, eu não sei por que que não tá dando som, eu tô escutando. Tenta de novo, eu não tô escutando. Tenta de novo. Não. Você baixou ele? Já sei como a gente vai fazer, Gabi. Você coloca, eu vou colocar o áudio aqui no meu celular, tá bem? Eu vou te pedir para você colocar de novo e aí você. Tô preparando. Tá? Então agora vamos lá. Tô preparando, tô preparando, tô preparando essa casa pra vós vencer. Tô preparando, tô preparando, tô preparando essa casa pra vós vencer. E nessa casa quero pôr carinho, quero pôr cheirinho, quero pôr a flor. E nessa casa quero riso solto, com muita criança pelo corredor. Tô preparando, tô preparando, tô preparando essa casa pra vós vencer. Tô preparando, tô preparando, tô preparando essa casa pra vós vencer. Você ouviu, Bianca? Então tá. Gente, obrigado, boa noite e a gente se vê em breve.